Lição de número 2. Tema da lição: somos cristãos. Texto áureo: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 19. Abre aspas. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. É óbvio que quando a pessoa adere ao cristianismo, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador e Senhor único da sua alma, o inferno se levanta contra essa pessoa. Daí vem aqueles que, de forma consciente ou inconscientemente, vão estar nos perturbando. Eu digo consciente da ação do diabo na vida deles, ou inconscientemente. Vão estar nos perturbando. Isso é muito natural. Porque o diabo é real e ele não vai deixar de graça. Uma vez que o indivíduo estava vivendo uma vida de incredulidade, uma vida de desobediência, escravizado pelo pecado, muitos deles pelas drogas, pela prostituição, por tudo aquilo que levava aquele indivíduo a viver de encontro os princípios e valores da palavra de Deus. Agora, o inimigo das nossas almas, ele não vai deixar barato, porque essa pessoa se voltou para Deus, está se convertendo cada dia, buscando agradar a Deus, andar na direção de Deus. Essa pessoa vai ser alvo do maligno, através de pessoas ímpias, pessoas que querem trazer essa pessoa que está se convertendo de volta à velha vida. É natural. A advertência não se deve perturbar. Sabemos que não devia haver isso. Deus não gostaria que houvesse isso, mas acontece. As pessoas, elas veem como um dever perseguir aqueles que estão servindo a Deus, especialmente os neófitos na fé, aqueles que estão iniciando agora a sua caminhada. Mas tem um antídoto na palavra de Deus para esse tipo de experiência. Ou seja, eu posso falar de mim mesmo. Quando eu me converti, as pessoas também me perseguiam. As pessoas também me afrontavam, me confrontavam na minha nova caminhada. Mas eu fui uma pessoa que, desde o princípio, eu fui chamado para falar do amor de Jesus, como todos nós. Mas eu levei isso muito a sério. E o chamado evangelismo pessoal, eu me identifiquei muito com ele. E saía falando para tudo e para todos. E cada vez mais eu ia me fortalecendo. Ia buscando o conhecimento da palavra, ia me fortalecendo mais e mais. E Deus me segurou. E até aqui nós continuamos falando da palavra de Deus. Lá em Joel, capítulo 2, lá é dito que devemos tocar a trombeta em Sião, trazendo para hoje pregar a palavra. E de acordo com o que o Joel lá deixou registrado, ele vai continuar dizendo: perturbem-se todos os moradores da terra. Quando nós pregamos a palavra, quando nós anunciamos o evangelho, as pessoas se sentem perturbadas. Já que elas estão nos perturbando a nossa fé, a nossa nova vida com Deus, então nada melhor do que perturbar também pregando a palavra. É continuar falando da palavra, sem medir esforço. Sempre que surgir a oportunidade,
diria o apóstolo Paulo. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. Ou seja, inclusive essas pessoas que estão nos perturbando, elas também precisam da salvação. Mas elas só serão salvas se elas tiverem a oportunidade de ouvir a palavra, o evangelho de Jesus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Muito bem, então, somos cristãos. Vamos aqui à introdução, onde diz o seguinte. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levam alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de demonstrar isso aos judaizantes. É fato que a igreja de Jesus Cristo ela começou em Jerusalém e se espalhou para o mundo todo. E ao começar ali em Jerusalém, a maioria dos integrantes da igreja que compunham a igreja, a maioria era de judeu. Com o passar do tempo, claro que os judeus foram diminuindo porque os gentios foram aderindo à fé cristã. E aí o número de gentios se tornou maior do que os de judeus. O número dos judeus. Mas o Paulo aqui vai retratar que no princípio aqui da igreja, muitos dos judeus que se converteram, eles não levaram muito a sério a prática de vida de fé na nova, podemos dizer assim, religião, cristianismo. Muitos começaram a se voltar para as práticas religiosas judaicas. E aí, quando esses judeus se voltam para praticar as velhas obras exigidas pela lei judaica, pela lei de Moisés, esses judeus se tornam, aos olhos de Paulo, judeus carnais, judeus falsos, judeus que se desconectavam de Cristo para se conectar às velhas práticas religiosas. E não só isso, eles queriam, com isso, influenciar o maior número possível daqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. Daí o Paulo usar o termo judaizantes, que era justamente esse caráter, a pessoa querer servir a Deus, mas adicionando aos princípios e valores cristãos práticas do Antigo Testamento. E o Paulo, então, chamou a atenção desses judeus, desses judaizantes, e alertou aqueles que estavam firmes na sua fé no evangelho genuíno de Jesus para que não viessem a se corromper. Chegou a ponto de dizer que aquele tipo de prática religiosa que estava sendo defendida pelos judaizantes tratava-se de outro evangelho. Não era o evangelho de Jesus Cristo. Era um evangelho que não levaria a nada. Era um evangelho misturado,
que não produziria nenhum efeito positivo. Ao contrário, traria consequência negativa aos extremos para a igreja ali na cidade da Galácia. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, né, com mais precisão, a partir do primeiro tópico, que traz como tema o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Que Paulo então estava chamando a atenção dos cristãos para que se prevenisse contra aquela tendência que era de extrema gravidade e prejuízo para a fé cristã. Ponto 1. Subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes da sua primeira viagem missionária. Essa visita de Paulo aqui, ela expressa muita humildade do apóstolo. O Paulo, ele estava fazendo um trabalho maravilhoso dentre os gentios, porque ele foi chamado para isto, mas ele, depois de realizar grandes obras, Deus usar ele como instrumento, inclusive para abrir e plantar igrejas, Paulo agora estava indo a Jerusalém para dar satisfação para os principais apóstolos de Jesus Cristo, a exemplo de Pedro, Tiago, João, etc. Isso realmente nos chama a atenção porque muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de ser humilde diante dos outros, eu digo, em relação à comunidade da fé. Muitas vezes, por sermos assim pessoas que estamos fazendo uma obra grande, às vezes por sermos reconhecidos assim com um nome assim mais famoso dentre a comunidade, nós não queremos dar satisfação àqueles que são líderes que foram colocados ali como pessoas com maior responsabilidade no todo da comunidade. Pessoas, como no caso dos apóstolos ali, eles eram as colunas. O Paulo chegou até a reconhecer que Pedro, Tiago e João eram como se representassem as colunas da igreja. Ou seja, eles eram os principais apóstolos naquele contexto. E Paulo, apesar de ser um homem de um conhecimento de grande envergadura, um homem extremamente preparado teologicamente e filosoficamente falando, afinal, o Paulo aprendeu aos pés do Gamaliel, que era um grande erudito naquela época, e recebeu os ensinamentos diretamente de Cristo. Aqui já tinha se passado 14 anos e Paulo, a essa altura, já tinha escrito muitas cartas e as palavras que ele se utilizava para poder escrever as cartas eram palavras dadas diretamente por Jesus Cristo, através de revelação. No entanto, Paulo estava demonstrando essa humildade, indo a Jerusalém para dar satisfação da sua vida ministerial, falar daquilo que Deus estava realizando através dele, dentre as comunidades gentílicas, e, de certa forma, esperar dos apóstolos ali originais, quem sabe, a aprovação deles em relação a tudo aquilo que estava acontecendo na vida do Paulo. Então é importante a gente
muitas vezes dá satisfação da nossa vida àqueles que têm prerrogativa, de certa forma, acima de nós em aspectos eclesiásticos. Isso eu creio que seja muito importante, porque aqui nós vemos o Paulo dando esse exemplo. Muito bem. Da sequência aqui, no ponto 2, é dito o seguinte: objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio ou um sínodo. É possível que, na segunda visita por meio da revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios. Há 14 anos, ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então é isso. A nossa vida ela está entregue a Deus. O Paulo vivia essa dependência total. Não é por acaso que ele, certa feita, chamou a atenção dos irmãos aos Coríntios, dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo. Aos Gálatas também vai falar: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo tinha uma vida totalmente entregue a Deus. Ele vivia de fato uma vida de dependência total a Deus, e por onde ele passava sob a direção de Deus, a orientação de Deus. E ali falava da palavra, pregava a palavra. E não só isso, dava bom testemunho de uma pessoa transformada, de uma pessoa santa na presença do Senhor. Então, eu creio que esse é o maior desafio, nós pregarmos a palavra e, sobretudo, vivermos a palavra no nosso tempo. Porque as demandas são muitas no contexto de tentação. Estão aí, por toda parte. E nós precisamos nos apegar à vigilância e à oração, manter essa vida de consagração para que nós não venhamos a ceder. Ao contrário, vamos tomar o Paulo como exemplo e continuar falando, pregando de alto e bom som por onde passarmos, na condição de verdadeiros cristãos que somos e, sobretudo, dando bom testemunho. O ponto 3 aqui diz o seguinte: Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu. Seu nome aparece 3 vezes. Esse capítulo, sua presença na reunião em Jerusalém, não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão, a tolerância. Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos 16:3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem 1 milímetro, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, o Paulo, ele levou Tito nessa viagem, e Tito, ele não era circuncidado, e os judeus estavam impondo o ritual da circuncisão, o ritual da circuncisão. Enfim, para que Paulo então se submetesse circuncidando a Tito. Mas Paulo não se submeteu. E em especial porque o Paulo tinha consciência que o Tito ele era gentil, quer dizer, era uma pessoa que não era judia. Ele não era filho de pais judeus, a exemplo do Timóteo, que o Paulo submeteu à circuncisão, mas o Timóteo tinha sua mãe que era judia. O pai não era judeu, mas era um prosélito
né, vindo do mundo gentílico, mas o Tito não. O Tito era filho de pais não judeus. Aí Paulo não submeteu. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Aqui vale a seguinte frase, abre aspas: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; e em tudo, amor. Para Paulo, não circuncidar o Tito era essencial, porque, do contrário, ia comprometer a vida nova que o Paulo e o Tito estavam levando agora, né? Fundamentada na fé em Cristo e no Novo Testamento. Então, aquilo que é essencial, nós temos que saber aquilo que é essencial para nossas vidas e devemos nos posicionar como uma força de resistência para não comprometer valores, princípios que são essenciais e que são e que jamais Deus autorizaria que nós abríssemos mãos deles. Então foi isso que Paulo fez. Agora, naquilo que não é essencial, por exemplo, tem coisas que não são essenciais. Liberdade. Nós temos que dar liberdade, né? Tem coisas que não são essenciais. Poderíamos citar aqui várias coisas que não são essenciais. Por exemplo, usos e costumes. Tem igreja, por exemplo, que homens não usam barba. Tem outras que homens usam. Isso não é essencial. Liberdade. Tem igrejas que mulheres têm que usar vestido, não pode usar calça. Já tem outras igrejas que mulheres usam calça comprida. Isso não é essencial. Isso não é essencial. Liberdade. E tantos outros exemplos poderíamos dar. Agora, aquilo que é essencial, por exemplo, Jesus é Deus. Isso é essencial. Nós não podemos abrir mão disso. A salvação é pela fé na obra que Jesus consumou no Calvário, única e exclusiva. Pela fé nessa graça. Isso é essencial. Isso nós não podemos abrir mão. E em tudo, amor. Então, nas coisas não essenciais, liberdade; nas coisas essenciais, unidade. Ou melhor, nas coisas não essenciais, liberdade; nas coisas essenciais, unidade; e em tudo, amor. Em tudo, amor, porque Deus é amor e nós temos que permitir que Deus seja visto, seja notado na nossa conduta, no nosso estilo de vida. É isso. Então, isso aqui é um tópico muito interessante, né? Vamos aqui, portanto, ao segundo, né, o segundo tópico. E o ponto 1, o segundo tópico informa assim: a tendência judaizante no início da igreja. E o ponto 1 é o espanto do apóstolo. Paulo estava espantado com aquela corrupção, né, que estava se dando assim tão depressa, né? Ele inclusive vai escrever aqui aos Gálatas, chamando a atenção deles, chamando eles de insensatos, de tolos, porque muito depressa eles abriram mão de princípios cristocêntricos, de valores cristãos, para poder se voltarem para práticas dos judaizantes, dos judeus, práticas impostas pela lei de Moisés. Muito bem. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido, atônito, pela rapidez do desvio deles. Aqui fala também que o verbo metatirte, um nome difícil de pronunciar aqui, que está em grego. Metatieste, não sei bem como é que pronuncia isso, mas não importa. Significa deixar, abandonar.
desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. Que o apóstolo emprega, essa passagem era usada na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia, religião. Em outras palavras, aqueles irmãos lá em Gálatas estavam na Galácia, os Gálatas, os irmãos, né, lá na cidade da Galácia, denominada de Gálatas, estavam abandonando a fé. Em resumo, é isso. Eles estavam abandonando a fé em Deus. A chamada apostasia, né? Apostasia é o abandono da fé. Nós devemos tomar muito cuidado com a apostasia. Temos que nos manter firmes, porque vida cristã é vida de perseverança, vida de constante vigilância, oração, adoração e vigilância para que nós não venhamos a ceder para os falsos ensinamentos, para as falsas doutrinas. O Paulo chama de vento de doutrina. Temos que tomar muito cuidado, porque nós temos as Escrituras, temos aqui o Evangelho de Jesus Cristo e devemos sim absorver só aquilo que está em conexão com a sua palavra, só aquilo que tem fundamento nas Escrituras Sagradas, especialmente as Escrituras do Novo Testamento. Muito bem, dando sequência aqui, agora o ponto 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego, iudaizar, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E ele aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados a Jerusalém a partir da igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações dele, dizendo que não os havia enviado. Atos 15, 24. Eram legalistas dentro dos judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Nós sabemos que é um perigo tentar misturar lei com graça. Sabemos que nós somos salvos unicamente e exclusivamente pela a graça oferecida por Jesus mediante a fé naquilo que ele fez por nós. Uma vez que nós somos salvos, nós vamos fazer a diferença vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo, reproduzindo o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas as boas obras, as obras que eram exigidas pela lei de Moisés, não salvam ninguém, até porque nunca salvou. Nunca salvou, nem vai salvar, porque é o que está escrito na palavra e nós nos atemos às Escrituras. Quero ler apenas aqui um versículo que se encontra em Atos 13, versículo 39, onde fala o seguinte, versículo 39 de Atos 13. E por meio dele, Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ninguém é justificado pela lei de Moisés. E o que nós muito vemos hoje, especialmente nas redes sociais aí, é as pessoas apresentando práticas das leis de Moisés, que se encontravam no contexto cerimonial, exemplo da própria guarda do sábado, como condição para a salvação. Há quem diga, aqueles que defendem esse princípio aí, que nós sabemos que a aplicação dele se cumpre em Jesus Cristo é o nosso descanso. Há quem defenda que a guarda dele implica em salvação. E nós sabemos que a salvação é única e exclusiva, oferecida unicamente, exclusivamente por Jesus Cristo. A salvação, então, ela tem origem apenas em Jesus Cristo, na obra que ele realizou por nós.
Por isso que em Atos 4:12 é dito que em nenhum outro há salvação debaixo dos céus, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Não depende de nada. Depende daquilo que ele fez e da nossa fé exercida nele. Uma vez que exercemos a fé nele, o Espírito Santo é nos dado, conforme está escrito em 3:16 e 17 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 19, onde é dito que nós somos templo do Espírito Santo, e aí nós vamos produzir, pela própria ação do Espírito Santo, o fruto. E contra o fruto não há lei, ou seja, contra o fruto não há mais o que fazer. Somos salvos e o futuro é o céu. Muito bem. Ponto 3. O clima é tenso. Não é necessário muito esforço para perceber quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos em Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã e do evangelho de Paulo e do cristianismo como todo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas no seio da igreja, conseguiram até entrar na reunião apostólica. Então, essas pessoas estão aí nas igrejas. Infelizmente, essas pessoas estão aí na igreja. Os maiores inimigos de Jesus não foram os pecadores, as prostitutas, os publicanos, os ladrões. Publicano é sinônimo de pecador. Foram os religiosos, os saduceus, os fariseus, os herodianos, e eles estão todos por aí, com um novo espírito farisaico está atuando mais do que nunca no nosso tempo, especialmente aqui no Brasil. E nós precisamos estar atentos e preparados para defender aquilo que queremos. Terceiro e último tópico, para encerrar, já tem mais de 30 minutos, e vou praticamente só ler aqui e ver se vai dar para fechar aqui agora. A tendência do judaizante de hoje. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com o gentio. Ele foi constituído por Deus apóstolo doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Ponto 2. Perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça da liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus, que Jesus tivera efetuado no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso que o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive no Espírito, então estão contra a tendência judaizante. Preciso aprender a viver na dependência do Espírito, não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando a virtude do fruto do Espírito. Ponto 3. Eles são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa de termos hebraicos para as leis